Glória a Deus, é muito bom adorar o nome do Senhor. Enquanto você adora, Ele cuida da sua vida. Ele cuida de tudo o que você não pode fazer, Ele faz. Você crê? Glória a Deus. Salmo 111. Glória a Deus. É um privilégio para nós poder aprender daquilo que Deus tem no seu coração. E assim Ele revela para nós. E é um privilégio para nós aprender do que Deus espera que nós aprendamos, guardemos no coração e façamos a sua vontade. Todos acharam? Salmo 111, a minha versão é NVI, diz assim a Sagrada Escritura: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém? O Salmo 111 é um salmo acróstico. As suas 22 linhas, obviamente, se você for contar na sua Bíblia ou em algumas versões, não darão as 22 linhas, porque como o salmo foi escrito na língua hebraica. Então ele tem as suas 22 linhas, e cada uma das suas linhas começam com uma letra do alfabeto hebraico, que também é composto por 22 letras. O Salmo 111 é um salmo desconhecido. Alguns, muito vagamente, dizem, reportam essas palavras ao rei Davi, mas a maioria julga-o como um salmo desconhecido, o seu autor é desconhecido. Porém, o Espírito Santo tem algo a falar com a minha e com a sua vida hoje à noite. E o título do salmo é Reconhecimento às magníficas obras de Deus. Se há algo que Deus espera da minha e da sua vida, nos dias de correria, nos dias que nós corremos tanto de um lado para o outro, é que nós paremos um pouco, irmãos. A igreja precisa parar um pouco para contemplar as magníficas obras de Deus. E quando nós falamos de obras de Deus, não são especificamente as obras que Ele criou, terra, mar, céu, planta, pássaro, animal, enfim. São as obras que Ele tem feito em nossas vidas. As mudanças que Ele tem feito em nossas vidas. Aquilo que Ele tem proporcionado para que a gente mude a cada dia, para que a gente cresça a cada dia, são obras também das suas mãos. O nosso Deus é o único Deus que cria as coisas. O homem, ele descobre, o homem não cria nada. Todo o poder de criação está nas mãos de Deus. O homem não cria nada. Nós descobrimos as coisas que Deus permite que o homem descubra pela sua soberania. Mas o poder de criação, as obras magníficas, poderosas, incomparáveis, só Deus, só o nosso Deus é o Deus que cria todas as coisas. Porém, nós vemos muitas coisas sendo utilizadas para o mal. Por quê? Porque a prioridade do inferno é distorcer a criação de Deus. A prioridade do inferno é fazer com que tudo aquilo que Deus criou, a imagem daquilo que Deus criou, seja distorcida, seja manchada, não prossiga.
Então o diabo também não cria nada. Ele só distorce, ele só mancha, ele só coloca pecado naquilo que Deus criou. E a nossa missão como igreja, a minha e a sua vida como servos e servas de Deus, é contemplar, é reconhecer as magníficas obras de Deus, de um Deus que cria todas as coisas em todo o tempo. Só que da mesma forma, quando o homem descobre alguma coisa, seja uma lei matemática, uma lei da física, enfim, tantos descobrimentos que nós contemplamos o próprio homem descobrir. Qualquer homem que descobre alguma coisa, ele quer ser reconhecido. Quer ser condecorado, e faz festa, e faz eventos, quer que o seu nome fique em destaque, porque ele descobriu alguma coisa que é importante. Então ele quer ser reconhecido. Guardando as devidas proporções, irmãos, o salmista hoje à noite quer nos levar a esse reconhecimento, mas não do homem. Um reconhecimento daquilo que Deus criou e continua criando. E será que nós estamos honrando a Deus pelas obras da sua criação? Será que nós temos reconhecido Deus, se debruçando sobre a sua palavra, parando um pouco e reconhecendo o que Deus tem criado, o que Deus tem proporcionado, o que Deus tem feito? Qual é o reconhecimento, qual é o merecimento que nós temos dado para Deus diante daquilo que Ele tem criado? O homem é fácil, o homem faz eventos, o homem quer receber os seus elogios, e as pessoas vão tão facilmente, e mais do que isso, se sentem honradas. O fulano de tal me convidou para a festa dele. A própria pessoa que é convidada se sente às vezes tão importante, ou até mais às vezes, pelo convite que fora feito a ela, por ela estar presente em um ambiente onde aquela pessoa descobriu algo, inventou algo, enfim. Como é que você vem para a casa do Criador de todas as coisas? Será que nós também ficamos felizes? Estamos indo adorar aquele que cria todas as coisas. Não há nada que Deus não possa criar sobre a minha e a sua vida. A Bíblia diz que Ele chama à existência aquilo que não existe, para fazer com que exista. Ele pode criar qualquer circunstância, irmãos. Então você precisa adentrar a presença de Deus. Você precisa estar na presença de Deus, se sentindo alguém que foi convidado por aquele que cria todas as coisas. Ele é o Criador. E o salmista quer nos levar a esse reconhecimento hoje à noite. Parar um pouco com o eu quero, eu conquisto, eu preciso, eu necessito. Olhar um pouquinho mais para Deus, para aquilo que Ele tem criado, para aquilo que Ele tem feito, para aquilo que Ele é nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer as magníficas obras de Deus. O salmista começa com uma expressão. Ele diz, versículo 1, aleluia, é uma exclamação. Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos. Aleluia quer dizer louvem o Deus Yahvé. Adorem o Deus Yahvé. Aleluia é um termo hebraico que quer dizer aleluia, que é a formação da junção da palavra halelu, que significa louvar, mais Iá, que significa Deus Javé. Portanto, quando você diz aleluia, você está elogiando, engrandecendo, enobrecendo o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia é um elogio, é um reconhecimento ao Deus Criador. Então o salmista já inaugura o salmo dando elogios a Deus pelas magníficas obras das suas mãos. Que tal nós começarmos o dia reconhecendo as magníficas obras das suas mãos? Dizer, aleluia, eu estou vivo. Aleluia, acordei sem nenhuma dor. Aleluia, eu vou acordar, eu vou sozinho tomar banho, escovar os dentes, não preciso da ajuda de ninguém, estou perfeito. Tem gente que já acorda, vixe, a conta está parada, tem uma CPFL que está para pagar hoje, e já começa o seu dia tudo atravessado. Começa o seu dia dizendo, aleluia, eu tenho um Deus que cria tudo, que pode tudo. Reconheça as magníficas obras de Deus. Nós precisamos elogiar Deus. Aleluia!
dizer palavras de gratidão a Deus, reconhecer a sua mão poderosa, trocar os nossos questionamentos diários, as nossas murmurações diárias, por um aleluia. Ao invés de você reclamar, fala aleluia. Ao invés de você murmurar, fale aleluia. Reconheça, irmãos, que você serve um Deus que é poderoso. O salmista inaugura o salmo dizendo aleluia ao Deus Todo-Poderoso, aleluia ao Deus Yahvé. Adoremos, exaltemos, glorifiquemos o nome do nosso Deus. Aleluia. Nós precisamos dar mais aleluias e questionar menos, murmurar menos, tentar parar de entender um pouquinho as coisas e deixar Deus reger a nossa vida da forma dele, na soberania dele. Aleluia, darei graças ao Senhor, de como? De qualquer jeito? De todo o coração. Quer dizer isso? Com o entendimento de quem sabe o que está fazendo. Nós precisamos saber o que é que nós estamos fazendo, a quem é que nós estamos adorando, o que é que você vem fazer ao culto, por que que você ora, por que você lê a Bíblia. De todo o coração, um coração feliz, um coração repleto, um coração alegre, um coração disposto a estar na presença de Deus, a reconhecer a sua grandeza. Darei graças ao Senhor de todo o coração, com uma vida verdadeiramente priorizando as coisas do reino de Deus. Troque o seu questionamento, a sua murmuração, inaugure a sua vida, inaugure o seu dia, inaugure a sua casa com um aleluia, elogiando, engrandecendo e glorificando o nome do Senhor, seja qual for a situação. Teve um homem que, diante de uma situação tão difícil, ele conseguiu dizer aleluia. Esse homem se chama Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Depois de todas as notícias terríveis que esse homem recebeu, o texto diz: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Aleluia. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós temos feito diante das dificuldades? Eu estou no meio da pregação, tá, irmãos? Estou no meio da mensagem. O que é que nós temos feito com as dificuldades do nosso dia a dia? O que é que nós temos falado? Quando você se depara com uma notícia, puxa, você não esperava aquilo e aconteceu. Um insulto, uma falta, um desemprego, enfim, tem tantas coisas que nós podíamos enumerar que pode acontecer com a nossa vida no dia a dia. O que é que Deus tem ouvido dos nossos lábios quando as coisas difíceis acontecem? Que a partir de hoje Ele possa ouvir aleluia. Na convicção que você, quando você diz aleluia, você está dizendo: Deus, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oh, glória a Deus. Jó nos dá esse exemplo, tão falado, né? Tantas pregações, tantas referências sobre Jó e pouca vivência. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer como este homem, seja qual for a situação, seja qual for a perca, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Nós às vezes que perdemos só uma coisinha no dia a dia. E Deus já ouve dos nossos lábios o que Ele não gostaria de ter ouvido. Que a partir de hoje possamos dizer aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. De todo o nosso coração nós daremos graças a Ele por tudo que Ele tem feito. Versículos 2 e 3. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fala que grandes são as obras do Senhor. O que é que realmente tem relevância para você no seu dia a dia? O que é que realmente tem relevância na sua vida espiritual? O que é que você releva? O que é que você coloca em prioridade no seu dia a dia? Ele está dizendo que grandes são as obras do Senhor e nelas Ele medita. Ele não medita na falta, Ele não medita na dívida,
ele não medita nos acontecimentos terrenos. Ele está dizendo que grandes são as obras do Senhor. Ele está meditando naquilo que Deus pode fazer, porque ele sabe que nosso Deus é um Deus de grandes obras, de grandes acontecimentos, de grandes milagres. Deus pode reverter qualquer situação. O salmista está nos convidando hoje à noite para nós meditarmos muito mais na majestade, que é o versículo 3, no esplendor e na justiça de Deus. Irmãos, tem coisas muito mais importantes para nós que estamos no reino de Deus, para nós meditarmos, do que ficar preenchendo a nossa mente com coisas que não nos levam para o coração de Deus. Tem muitas coisas que você se preocupa, que eu me preocupo diariamente, que não nos levam para o coração de Deus. Muito pelo contrário, nos distancia do coração de Deus. E o salmista diz que grandes são as obras do Senhor. E ele faz o quê? Ele medita. Todos que apreciam as suas obras. Se você aprecia as coisas que não são as obras, a sua mente vai estar cheia daquilo que você aprecia. Isso é lógico. Tudo que você aprecia, deseja, é aquilo que a sua mente vai estar meditando. Agora, se você apreciar as obras do Senhor, se você apreciar as grandes obras de Deus e meditar, a sua mente vai estar cheia daquilo que você está meditando. E fica mais difícil os dardos inflamados do inferno romperem e adentrarem a nossa mente, porque estaremos cheios, meditando nas grandes obras de Deus. E o versículo 3 fala que os seus feitos são o quê? A sua majestade. Ele manifesta em nosso favor a sua majestade, o seu esplendor e a sua justiça. A nossa mente precisa estar cheia das grandes obras de Deus. Troque aquilo que você acha que é impossível, que não vai dar certo, que não vai conquistar. Troque por meditar nas grandes obras de Deus. Aprecie as grandes obras de Deus. Medite nas grandes obras de Deus. São as obras de Deus que revelarão para nós quem Ele é e do que Ele é capaz de realizar. Não é dívida, não é o problema, não é dificuldade. É você buscar, contemplar, meditar nas grandes obras de Deus que Ele vai se revelar a você. E vai te dar a saída, e vai te dar a solução. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim para ele, não deixe de falar as palavras deste livro, e de meditar nelas, de dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, condição, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Muitos estão parados na vida espiritual e tantas outras áreas, porque estão com a mente cheia de coisas que Deus não pediu para você ficar pensando. Está parado diante dos Golias, das muralhas de Jericó, das dificuldades da vida, porque a mente está preocupada com as coisas da terra. Não, irmãos. Deus disse que para Josué, você precisa meditar no livro da lei, nas minhas coisas, nas minhas obras, no meu poder, na minha majestade, naquilo que eu sou, para que você possa cumprir a minha vontade, e cumprindo a minha vontade, só então você será próspero e bem-sucedido. Pessoas querem caminhar pensando em coisas que Deus não pediu para você pensar. Estão tentando solucionar coisas que não estão no seu alcance. Entrega para Ele. A Bíblia diz, lança aos pés dele o quê? A sua ansiedade, o que você não pode, irmãos. Dá para Ele. Só que dá e deixa, viu? Tem gente que dá e tira, dá e tira, dá e tira. Não, dá, entrega para Deus. Porque Ele tem cuidado de vós. Que a nossa mente seja preenchida com as grandes obras do Senhor. Meditam todos que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Glória a Deus. Versículo 4. Ele fez proclamar as suas maravilhas, o Senhor é misericordioso e compassivo.
Ele fez proclamar as suas maravilhas. Só que é o seguinte, irmãos, se a nossa mente não estiver voltada para as obras de Deus, se a nossa meditação não for a meditação das obras de Deus, Deus pode proclamar, Deus pode falar, você não vai ver, você não vai contemplar, você não vai receber. Você precisa estar atento para aquilo que Deus está falando. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça. Não o que os outros falam. O que o Espírito Santo, o que a Bíblia, o que as mensagens estão dizendo para mim e para a sua vida. Então, Ele faz proclamar as suas maravilhas. Mas Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que a parte B do versículo fala que Ele é o quê? Misericordioso e compassivo. Então, há esperança para nós hoje à noite. Se até então a sua mente não estava voltada para as obras do Senhor, Deus está disponibilizando para mim e para você hoje misericórdia e compassividade. Nós não merecemos, mas Ele nos deixa ser receptores, ser privilegiados com a sua misericórdia e com a sua compassividade. O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que Deus poderia nos punir, mas não nos pune. Ele é misericordioso. Ele poderia executar a sua justiça quando pecamos, porque a Bíblia diz que quem peca merece o quê? Vida? Morte. Mas Ele é misericordioso através do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, de uma aliança. Ele não nos mata, Ele nos dá. Cada manhã Ele renova, diz lá em Lamentações, cada manhã Ele renova a sua misericórdia. E Ele é compassivo, ou seja, Ele tem compaixão, Ele tem amor em nossas vidas. Então Ele faz proclamar as suas maravilhas, Ele é misericordioso e compassivo. Lamentações 3, 22, 23 fala: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. São duas maravilhas que Deus tem proporcionado para nós. Você parou já para você pensar nisso? Que isso aqui é muito mais importante do que dinheiro, bem, casa, enfim. Misericórdia e compassividade. São duas criações de Deus disponíveis, irmãos, que Ele proclama todos os dias para a nossa vida. Só que às vezes nós não a atentamos, por quê? Porque a nossa mente não está cheia das grandes obras dEle. Nós não estamos com a nossa mente cheia das coisas de Deus. E João 3,16, para exemplificar a compassividade, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Compaixão de Deus para a nossa vida. Então, Ele está fazendo proclamar as suas maravilhas diariamente. Mas nós às vezes não a vemos, ou não as vemos, porque não estamos com a nossa mente voltada para as coisas do Senhor. Versículos 5 e 6. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. Ao que o salmista nos faz lembrar a peregrinação do povo de Israel desde o Egito até Canaã. E é muito lindo você ver a história de quando Deus levanta Moisés, o leva ao Egito, tira o povo sai próspero, o povo sai com saúde, o povo sai abençoado, e o leva até aquilo que ele tinha prometido. Deus cumpre o que ele promete. E um fato interessante que o Espírito Santo quer que você atente hoje à noite para as grandes obras do Senhor em toda a caminhada do povo de Israel, desde o Egito até quando Josué distribui as terras, as nações, os territórios para cada tribo, para as 12 tribos, em nenhum momento dessa caminhada Deus desamparou o seu povo. Se Deus te chamou um dia e você disse sim para Ele, fique tranquilo, irmãos. Enquanto você estiver caminhando com Ele, não haverá desamparo da parte de Deus em nenhum momento da sua vida. Deus está na caminhada.
Deus nunca deixou de cumprir com o seu povo aquilo que ele havia dito. Êxodo 3, do 7 ao 10, diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus tirou o seu povo porque o seu povo clamou. Em nenhum momento faltou nada durante a peregrinação. Da parte do povo, sim, faltou fé, faltou acreditar, enfim. Mas da parte de Deus, mesmo o povo reclamando, mesmo o povo sendo infiel, Deus na peregrinação sustentou o povo todos os dias das suas vidas. Não faltou livramento, não faltou água, não faltou comida, não faltou roupa, não faltou saúde, não faltou segurança, e Deus os fez entrar aonde tinha prometido, dando-lhes, como é o final do versículo 6, dando-lhes as terras das nações. Por que nós andamos com medo das faltas? Se nós cremos em Deus, nada pode nos tirar a credibilidade de que Ele está no controle. Por mais que Ele esteja te conduzindo por um deserto, se você que tiver sede, vai ter água. Se você tiver fome, vai ter comida. Se você precisar de segurança, Ele vai te dar o livramento. Deus nos trouxe aqui para dizer para mim e para você hoje à noite, irmãos, Deus está no controle da nossa vida. Ele nos tirou, Ele nos transportou, Ele está nos conduzindo, e Ele é que está nos amparando todos os dias. Um paralelo para a nossa vida hoje. Deus enviou Moisés para libertar o povo. Deus enviou Jesus para nos dar liberdade. Jesus veio para nos libertar da lei, das regras. Hoje é pela graça, é você crer, é você viver, é você depositar a sua fé. Jesus foi, mas Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos dar tudo durante a nossa peregrinação. Tudo que você precisa está com o Espírito Santo. Tudo que você precisa durante a sua peregrinação. A nossa caminhada nós estamos saindo do mundo a cada dia que passa. Eu disse isso há uns tempos atrás e repito, a cada dia que você vive é um dia menos aqui, e é um dia mais perto de lá. A cada dia que passa é um dia mais longe da vida terrena, e é um dia mais perto da nossa eternidade. E nessa nossa caminhada rumo à mansão celestial, Deus está cuidando de nós. Deus está amparando a nossa vida, e Ele está nos levando para um lugar que vai manar leite e mel eternamente. Deus está no controle da nossa vida, nada vai te faltar. Você crê? Nada vai te faltar. Deuteronômio 28:1 diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem magníficas obras sobre a nossa vida. E às vezes nós queremos contemplar as obras do Senhor vendo. Não, irmãos. As maiores obras de Deus sobre a nossa vida são as obras espirituais, que nos dão crescimento, que nos levam para mais perto de Deus. Versículos 7 e 8. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão.
O salmista nos faz lembrar, ele diz que as obras das suas mãos são fiéis e justas, ratificando que nós podemos depositar a nossa vida 100% nas mãos de Deus. Não tome nenhum cuidado sobre si, põe os teus cuidados nas mãos de Deus. As suas mãos são fiéis e justas, e todos os seus preceitos merecem confiança, irmãos. Nós precisamos confiar nos preceitos de Deus, na mão de Deus, na justiça de Deus, na fidelidade de Deus. As suas obras são fiéis, as suas obras são justas. Nós acreditamos tão facilmente no homem. Se o homem te faz uma promessa aqui, você acredita. E por que em Deus você não acredita? Nós acreditamos tão facilmente nas condições do nosso dia a dia, e nós às vezes não acreditamos 100% em Deus. E o salmista fala, olha, as suas obras são fiéis, são justas, todos os seus preceitos merecem confiança. Eles estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, fala: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha o Deus que você serve. Mesmo quando você é infiel, ele permanece fiel. Ele não nega a si mesmo. Fidelidade é inerente ao seu caráter. Fidelidade faz parte do caráter de Deus. Pode confiar nele, irmãos. Deposita o seu dia quando você acordar, as suas dificuldades, as suas ansiedades, os seus problemas nos pés dele, nas mãos dele, na palavra dele, porque ele é um Deus que você pode confiar. Suas obras, diz o versículo 7, são fiéis e justas. Salmo 7, versículo 11 fala: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Ele é um Deus, um juiz justo, ele julga com justiça. Agora, o mais importante é que haverão dias em que a nossa vida vai passar pelo céu de bronze, pelo dia difícil, pela adversidade. E o que o salmista está nos ensinando hoje à noite, através do Espírito Santo, irmãos, é que nesses dias são os dias mais difíceis de nós depositarmos a nossa vida em Deus. Porque quando tudo está bem, é fácil você levantar, você dar glória, você dar aleluia, você sair cantando, você pregar o evangelho, você falar do amor de Deus para as pessoas onde você vai. E falando nisso, abrindo um parênteses, a gente às vezes quer ir para a África, quer ir, sei lá, para tanto lugar, pregar o evangelho. Eu estava em um lugar essa semana, e a pessoa que estava me atendendo, perto, hein? É aqui perto, não precisa ir para a África não. Tem muitas vidas que não conhecem a Jesus, não vivem a Bíblia, nem sabem o que é Bíblia, perto da gente. E eu conversando ali com ela, eu não sei qual era o assunto, eu não me lembro, se era dificuldade, eu não sei, eu disse assim para ela: olha, você conhece a vida de Salomão, da Bíblia? Ela falou: Bíblia? Salomão? Nem sei o que o senhor está falando. Aí eu disse para ela, porque Salomão disse que de tudo que ele conquistou, que ele viveu, do bom e do melhor, tudo que ele teve tudo o que ele quis. No antepenúltimo versículo da sua história, que é o versículo 13 do capítulo 12 de Eclesiastes, ele fala o seguinte: em suma, em resumo, só duas coisas interessam. A primeira, teme a Deus. E depois, olhe para todos os seus preceitos. É isso que importa para mim e para você. Pessoas do nosso lado que não conhecem a Cristo. Nem sabia o que era a Bíblia, moço. Bíblia, moço, Salomão, não estou entendendo o que ele está falando. Século 21. Então, irmãos, nós precisamos abrir mais a boca e falar mais das obras magníficas de Deus, para que as pessoas conheçam esse Deus. Então, o nosso Deus é um Deus que você pode confiar. Ele é um Deus que te deixa tranquilo. Um Deus que consegue realizar tudo o que você não pode fazer. O salmista fala que as suas obras são fiéis e justas, e os seus preceitos merecem
confiança. O salmista no Salmo 40, versículo 1 a 4, ele diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Coloque a sua confiança em Deus. As suas obras são fiéis, justas, todos os seus preceitos merecem confiança, estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Versículos 9 e 10. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Redenção. Deus fala com Abrão, Deus fala com Isaac, Deus fala com Jacó. Jacó, com as suas 2 esposas e as concubinas de cada uma delas, formam as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, Deus escolhe a tribo de Judá, de onde sairia o nosso libertador. Deus, desde o começo da história, cria situações para que eu e você sejamos redimidos. Redimidos do inferno, redimidos do pecado, redimidos do medo, redimidos da insegurança, redimidos da incapacidade, redimidos da falta de sabedoria. Deus todos os dias está proporcionando redenção para nós. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós obedecemos os seus preceitos, como diz o salmista aqui no final do Salmo 111, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Deus tem redenção para nós todos os dias. Obviamente que a redenção única, exclusiva, final, singular, incomparável, foi a redenção na cruz do Calvário. O sacrifício final, o sacrifício perfeito, o sacrifício eterno, para que nós fôssemos salvos, para que nós agora tenhamos acesso direto a Deus. Não precisamos mais de um sacerdote ir lá e fazer o papel. Agora nós podemos ir diante de Deus, colocar a nossa causa, falar com Ele. Essa é a redenção que culmina toda a nossa salvação. Só que existem 4 itens dentro da palavra de Deus, nós encerramos aqui, que são redenções que você precisa trazer como as grandes obras de Deus para o seu dia a dia. Preencha a sua vida com essas coisas. Preencha a sua mente com esses exemplos. O primeiro está em Colossenses 1, do 13 ao 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Tem redenção mais gloriosa que essa? Então por que nós enchemos a nossa mente com coisas que não valem nada, irmãos? Redenção, Ele nos resgatou do inferno, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. João 1, 11 ao 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Oh, aleluia! Redenção. Não éramos nada, agora somos chamados de filhos de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas foram redimidos, agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, aleluia. Redenção, glória a Deus. E a última, Apocalipse 21, do 4 ao 7. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia, aleluia e aleluia. A redenção para a nossa vida todos os dias. Nós só precisamos preencher a nossa mente, reconhecer diariamente, trocar murmuração, trocar dificuldade, trocar tudo que não agrada a Deus, por encher a nossa mente, reconhecendo as magníficas obras de Deus que Ele tem disponibilizado para nós todos os dias. E a maior obra que Ele tem feito, fez na cruz do Calvário e continua fazendo todos os dias, é nos redimindo do pecado, nos redimindo da falta de paz, nos redimindo do desespero, nos redimindo do medo e nos trazendo para uma confiança plena, única e singular ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? A partir de hoje é? Aleluia! Abra os seus lábios para elogiar Deus, para engrandecer o nome dEle. Amém? Fiquemos de pé. Quero orar pela tua vida aqui no santuário, por você que nos acompanhou pela internet, para que essa palavra seja cumprida por nós todos os dias com a ajuda de Deus e do seu Santo Espírito. Pai, obrigado pela tua voz. É um privilégio para nós, Pai, ouvir a tua voz, meditar na tua palavra, aprender da tua vontade, saber qual é, Pai, o segredo do teu coração para a nossa vida, Pai. Que nós possamos reconhecer diariamente, olhar um pouco para as tuas obras, para a tua grandeza, para o teu poder, para a tua majestade, pelo teu juízo. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, Pai. E durante a nossa peregrinação, nada vai nos faltar, Pai. Haverá coluna de fogo, haverá nuvem, haverá água, haverá alimento, haverá saúde, haverá acima de tudo isso a tua presença, Pai, que supre tudo em todo o tempo, Pai. Que a nossa mente seja recheada, permeada com aquilo que traz alegria ao teu coração, Pai. Que nós possamos dizer aleluias, elogiar o teu nome, engrandecer o teu nome, reconhecer a tua criação, reconhecer o teu poder, reconhecer a tua majestade, Pai. Antes de inclinar os nossos olhos para esta terra e tentar fazer as coisas que nós não podemos fazer, Pai, nós queremos dizer aleluia, glorificado, exaltado, bendito seja o teu nome para todo sempre. Ajuda-nos, porque sem o Senhor, diz a Bíblia, nós nada podemos fazer. Que essa palavra fique cravada em nossos corações e com a tua ajuda possamos exercê-la para que o teu nome seja glorificado e honrado por nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.